Paulo Alves, boa noite. Preparação e resposta é diferente de prevenção? Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite às pessoas que nos veem lá em casa. Eu gostaria antes de responder à questão, Paulo, se me dá licença, pegar numa frase aqui dita pelo Sr. Deputado Nuno Maciel, do PSD, em que diz que a lei de meios não foi favor nenhum para a região autónoma da Madeira. Ora, eu utilizaria esta mesma expressão para dizer que as obras que o Governo fez não foi favor nenhum. Não, porque ninguém... A oposição é que teve contra que elas fossem feitas. Deixa acabar. Porque é assim, é óbvio que quem governa, e atendendo à realidade de 2010, quem governa tinha que fazer alguma coisa. Além das medidas preventivas, tinha que executar obras para corrigir alguns erros que haviam na altura. E foi isso que o Governo fez. E nós não estamos contra o botão. Nós não estamos contra a política do botão. Não é agora, Sr. Deputado. Nós nunca estivemos. A questão é, estamos contra a utilização de verbas excessivas em botão desnecessariamente, com prioridades governativas que não são prioridades. Veja, a fábrica de algas no Porto Santo, 45 milhões, para quê? Retorno onde é que está? Quantos milhões? Quase 100 milhões de uma marina do lado de baixo, cuja análise e investigação foi feita com uma boia aqui à frente da Cidade do Funchal. Depois, obras que foram feitas, agora está projetado e programado um campo de golfe na Ponta do Parque. Já foram gastos 8 milhões, vão ser gastos mais 12 milhões de euros. Está programado a Estrada das Ginjas, vão ser gastas 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Neste momento, que ainda não passou do papel. Ou seja, há um conjunto de obras que nós achamos que não são obras prioritárias. Estas obras, sim, nós criticamos. Obras que foram feitas para salvaguarda da população, nós não criticamos. Nós não criticamos. Já aqui no outro programa tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto e eu disse, nós não estivemos contra, não estamos contra esse tipo de obras. Estamos contra obras que se fazem desnecessariamente. E depois, derrapagens que acontecem em algumas obras. Essas derrapagens que acontecem, no fundo, só por causa de inaugurações. E nós sabemos como é que as coisas funcionavam no passado. O Sr. Deputado bem sabe, melhor que eu. Como é que tinha que ser inaugurado antes das eleições do ato eleitoral, não interessava a derrapagem, não interessava como é que uma obra custaria meia dúzia de milhões de euros para sair logo para o dobro. Mas pronto. Mas em relação a estas medidas do Governo, claro, do ponto de vista operacional, que executaram as obras, foi importante para que não se repetisse o que aconteceu em 2010. Tal como foi importante a ação preventiva da Proteção Civil, não só regional como local. É importante referir que o excelente trabalho feito pelos bombeiros e não só, pelas entidades e pelas autarquias locais, os próprios funcionários que estiveram no terreno, na limpeza, no fundo antecipada e a priori para salvaguardar, para não haver novamente situações de enxurradas, nem as águas, portanto, que seguissem o seu caminho, o percurso normal até às ribeiras. Isso foi feito muitas vezes pelos funcionários das autarquias. Também uma palavra de apreço e de gratidão a essas pessoas que estiveram no terreno, bem como eu já disse, a questão da proteção civil. Atendendo a que a proteção civil são aqueles que conhecem a realidade local e identificam, ou já identificaram os pontos de risco, é importante que eles tenham atuado e fizeram-no em atuação de prevenção, medida preventiva. Não foi só, não se pode falar só na proteção civil regional, que também tiveram o seu papel e de extrema importância. Mas principalmente eu aqui saliento a proteção civil local, não digo só de Santa Cruz, digo qualquer localidade, portanto, que estiveram no terreno e que souberam identificar os pontos de risco e de forma preventiva limparam as sarjetas, etc. Portanto, que fez com que não houvesse aquilo que toda a gente temia, poder haver novamente uma situação semelhante à que aconteceu em 2010. Por isso, é importante. As pessoas também aprenderam. É verdade que nós hoje aprendemos com a desgraça. Isto não devia ser assim, mas infelizmente as coisas são assim. Aprendemos com a desgraça de 2010 e hoje há muita gente que também já limpa os terrenos, já tem algum cuidado na limpeza à frente das suas portas, as estradas até. Portanto, e tudo isso é uma forma de colaborar para prevenir situações catastróficas, como aconteceu em 2010. Vamos mudar de assunto, deixe-me só dar ali
palavra ao Paulo Alves porque foi especialmente visado por si. É contra o campo de golfe, é verdade. É contra o campo de golfe e ninguém se manifestou. Isto é uma excelente oportunidade de explicar aqui ao Sr. Deputado do Nem PSD, explica, Nuno os Maciel, madeirenses, e aos madeirenses, e dizer que, e o que eu disse foi gastar 20 milhões de dias, que era uma prioridade do Governo. E porquê? Porque, repare, a justificação é que trará desenvolvimento. Deixe-me falar. Se for obra, vai diversificar a economia, também não serve. Vai Então, diversificar a explica. economia, vai diversificar, é isso que eu vou dizer, vai diversificar a economia, porque a justificação do PSD é que a construção do campo de golfe vai promover a Ponta do Parque. Vai promover, sim, senhor. Vai. Acontece que... a região? Ó, Sr. Deputado, deixe-me acabar. E o que acontece é que o PSD diz às pessoas, a cerca de 800 pessoas que têm a Ponta do Parque, se não me falha a memória por aí, não é? Diz que vai trazer ao desenvolvimento, vai desenvolver a qualidade. Como? Vai dar mais postos de trabalho. Eu quero saber a quantos postos de trabalho vão ser criados ali por via da construção do campo de golfe. Porquê? Porque o PSD prefere dizer assim, meus caros, nós temos mais de 18 mil pessoas em lista de espera para uma cirurgia. Mas vocês que aguentem mais uns aninhos, alguns entretanto vão morrer, mas que aguentem, tenham paciência, porque eu tenho os meus amigos, têm que ir à Ponta de Par jogar golfe. É por isso que nós vamos construir um campo de golfe, gastar 20 milhões de euros no campo de golfe da Ponta de Pargo, mas só vamos dar 7 milhões e meio para as cirurgias. Olha, vocês que se aguentem. É isto que o PSD quer, é isto que o PSD faz. São estas as prioridades. E são contra estas prioridades que nós somos contra. Não é a questão do campo de golfe, é uma questão de opção política, opção governativa do PSD que constrói, que nós achamos que não é uma prioridade, em detrimento de uma realidade social, e neste caso ligada ao setor da saúde, que sim, é prioridade. Se pegassem naqueles 20 milhões de euros, canalizassem para a cirurgia, fariam um trabalho de cooperação com o setor privado, ou o setor cooperativo, portanto, os hospitais privados, traria muito melhor qualidade a muito mais gente. E isso seria, ou não, mais benéfico para a população e para os madeirenses. A minha pergunta é esta. Cá está. Não é uma questão de estar contra, é uma questão que está contra as prioridades, neste momento, as prioridades do Governo Nacional e do PSD. Deputado Paulo Alves, a posição do JPP neste assunto. Em relação a esta matéria, este assunto da escola hoteleira, é bom que se explique às pessoas de uma forma simples o que tem acontecido nestes últimos anos. Então vamos. Em 98 é um decreto legislativo regional que cria, portanto, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira. É uma escola pública e secundária, com ensino secundário. Em 2010, o Governo Regional vai concessionar essa escola ao CELF. Fazer uma gestão privada. Acontece que essa concessão obrigava a um conjunto de compromissos que a própria empresa, a gestão privada, teria que o fazer. E, a partir dali, começam logo os incumprimentos. Uma das coisas que foi em incumprimentos durante vários anos foi a renda. O CELF não pagava 200 mil euros, que era a renda anual, o valor da renda anual, o CELF não pagava essa renda. Há ali uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas em que alerta o Governo Regional para que faça uma fiscalização para que se possa, porque estava a penalizar o erário público, no fundo, os orçamentos regionais, até por via do incumprimento por parte desta empresa. Em 2017, o Governo Regional, a Secretaria Regional de Educação, percebendo que havia situações de incumprimento e que não estavam a ser regularizadas, e então o que é que faz? Vai, no fundo, dizer que tem a intenção de reverter a situação e de anular essa concessão. Não fez. Empurra para a frente e dá uma concessão por mais um ano. Em 2018... diz o mesmo. O que acontece? Em 2018, face a estas situações, foi criado e houve uma comissão de inquérito da Assembleia Legislativa Regional para averiguar todas estas situações. E então, as conclusões, algumas já estavam formuladas à partida, que é aquilo que acontece, porque o relator e a presidência em cima do PSD, mas sempre havia uma coisa ou outra que até alertava e reconhecia a situação que não era a melhor e que deveria ser tomadas medidas por parte do Governo para se corrigir essas situações de incumprimentos por parte do CEF.
Acontece que nada foi feito. Estamos em 2023, veio o Governo Nacional agora dizer que vai reverter a situação. E então, para reverter a situação, o que o Governo vai fazer? Como há uma situação de antecipação da concessão, ou seja, é anulado, não vai até 2025, porque era por 15 anos, 2010, 2025, e vai agora em 2023, e ele vai pagar uma indenização à empresa 3,9 milhões de euros. 3,9 milhões de euros. Então vamos lá, para as pessoas perceberem, nós temos uma empresa, uma entidade que não paga renda e depois no final de tudo o Governo Regional diz, olha, nós queremos que vocês vão embora mais cedo, mas para isso vamos pagar-vos aquilo que vocês nunca nos pagaram. Portanto, isto em termos práticos e simples é assim. Qualquer cidadão vai perceber que alguém, eu não daria favorecimento, mas está a beneficiar, a entidade estava a gerir, estava a beneficiar de uma isenção, no fundo, por parte do Governo Regional, que não tomou as devidas diligências para que tal não acontecesse, tal como recomendou o próprio Tribunal de Contas. E então temos agora esta mudança, e o Sr. Secretário Regional hoje vem dizer que não houve um problema que foi dirimido até em tribunal entre o CELF e o Governo Nacional e que um dos motivos para a situação que estava a ocorrer e pelo incumprimento é por falta de receita por parte da entidade. Porquê? Porque houve uma redução do número de alunos. Nós reunimos com os responsáveis do CELF e o que nos foi dito é que pediram autorização ao Governo Nacional para abrir mais uma ou duas turmas, principalmente na área da cozinha, e foi recusada. Eu sei, enquanto docente, enquanto professor, também sei que vários alunos terminam o 9º ano e querem concorrer para a escola hoteleira e não entram porque não têm vaga. E agora vem hoje o Sr. Secretário dizer que há uma redução natural do número de alunos e por isso a escola hoteleira, portanto, reduziu o número de alunos. E agora o senhor deputado aqui no Maciel vem dizer que a escola hoteleira tem aspirações a alargar horizontes e a aumentar. Aumentar o quê? O número de alunos que agora estão a reduzir? Isso é uma contradição relativamente àquilo que disse o Sr. Eu queria que o Sr. Deputado percebesse que estava a falar alargar horizontes para fora da região. Para fora da... Eu sei que às vezes é difícil de ver. Sim. Há coisas que Já não temos muito tempo. Só para terminar, há uma coisa que é importante e que devo dizer que é a qualidade do ensino e da formação que é dada, administrada nesta escola. Muito boa qualidade. É pena que nós continuemos com a falta de profissionais na hotelaria, falta de pessoas formadas e especializadas para a hotelaria. E é aí que a escola hoteleira já deveria, há muito tempo, ter investido. Ter investido. Não é 5, 6 anos depois do tempo. Vamos ouvir a opinião do deputado Ricardo Lume do PC.